No plano de recuperação judicial, a Americanas promete pagar os credores num prazo que pode chegar a 20 anos. A recuperação judicial do grupo 123 Milha entrou em uma nova etapa. Quem sabe um milagre aconteça e a gente consiga receber, né? Na verdade, a gente foi enganado. A gente não fez nada de errado, nós fizemos uma compra. Essas pessoas, elas não caíram em nenhuma pirâmide, não fizeram nada de errado, só acreditaram em empresas que aparentavam ser sólidas. E hoje, para ver o dinheiro de volta, elas estão esperando um milagre. Enquanto isso, do outro lado, uma empresa aí que deve bilhões promete pagar em até 20 anos. E sabe o mais absurdo? Isso não é golpe, não é crime, é lei. E o nome dela é recuperação judicial. E ela funciona como um botão. A empresa aperta e um juiz proíbe você de cobrar o que é seu. E em volta desse botão, nasceu uma indústria tão escancarada que a justiça agora usa satélite para caçar mentiroso. E assim, se você acha que isso não te afeta, você está enganado. Talvez você tenha emprestado dinheiro para essa festa e nem tá sabendo. Meu nome é Christian Castro. Em 7 níveis você vai ver aí como funciona essa nova indústria do calote, quem fica rico com ela e como não ser a próxima vítima. Nível 1, o botão de pausa. Para entender o esquema, você primeiro precisa entender a ferramenta. Imagina assim que você deve aí 12 parcelas do seu carro. Aí, né, você vai lá e atrasa 2. E o banco, né, ele começa assim, te ligar todo santo dia, ameaçando buscar o seu carro. Agora, imagina assim que existe um botão. Você aperta e o juiz, ele manda o banco parar. É proibido ligar, é proibido cobrar, é proibido encostar no carro. Por 6 meses. E quando o prazo acaba, é melhor ainda. Quem faz a proposta não é o banco, é você. Então assim, você devia aí 50 mil reais, você pode simplesmente oferecer 20, pagando em 10 anos. Pois é, no seu carro, né, esse botão não existe, né, como todo mundo sabe. Mas para a empresa, ele existe. E o nome dele é recuperação judicial. E tem até endereço, a Lei 11.101, de 2005. Então na prática, são 3 passos. O primeiro é a empresa acionar esse botão. Então assim, se o juiz aceitar, todas as cobranças contra ela congelam por 180 dias. Já o segundo é a empresa montar a proposta. Quanto vai pagar, com quanto de desconto e em quantos anos. Já o último é a votação. Vota todo mundo que tem dinheiro para receber. O banco que emprestou, o fornecedor que entregou e não recebeu, o investidor que comprou o título. Essa turma, né, ela é chamada de credor. E aqui, assim, vem um detalhe mais importante. Se a maioria aceitar a proposta, ela vale assim para todo mundo, inclusive para quem votou não. Mas essa lei, né, ela nasceu até com uma intenção bonita. Pensa, salvar a empresa boa que tropeçou numa crise. Só que o problema é que descobriram que qualquer um consegue apertar o botão. E no próximo nível, eu te mostro o tamanho da fila que se formou na frente dele. Nível 2, a explosão. Só no ano passado, 2.466 empresas pediram recuperação judicial no Brasil, o maior número desde que começaram a contar. Só pra você ter uma ideia, dá quase 7 empresas por dia. Aí você pode pensar, deve ter sido um ano ruim, né? E não foi. Em 2023, teve uma alta de 36%. Em 2024, mais 26%. E em 2025, mais 13%. Recorde em cima de recorde em cima de recorde. Na crise de 2016, por exemplo, né, quem lembra na época da Dilma, que era a pior recessão da nossa história recente, era um pouco mais aí de 1.700 empresas nessa situação. E hoje, né, sem nenhuma crise declarada aparentemente, são mais de 700 empresas a mais. E o tipo de empresa dessa fila, ela mudou bastante, porque em 2012, né, o agronegócio ele representava apenas 1% dela, que era meio que um figurante nessa história, né? E hoje são impressionantes 30%. Ele virou o líder da estatística. Mas assim, né, todo mundo sabe, né, que existe outro caminho para a empresa afundada em dívida, né, que é a falência. Então assim, a empresa morre, os bens são vendidos para pagar as dívidas e o dono, né, ele perde a empresa. Então assim, no meio de toda essa quebradeira, as falências, né, devem ter explodido junto, certo? Errado, porque os pedidos de falência, ele caíram 19%. Aí você pensa, né, olhando de longe parece até uma ótima notícia, né? O pessoal parou de falir. Só que não é, porque assim, nos dois caminhos, o credor, né, que empresta dinheiro, sai no prejuízo. A diferença só tá no dono, porque na falência ele perde a empresa. Já na recuperação judicial, ele fica com a empresa e ainda ganha desconto na dívida. E adivinha qual caminho virou moda, né? E assim, se você acha, né, que pelo menos as empresas saem recuperadas, elas não saem, porque o próprio Serasa, ele acompanhou esses processos.
E ele constatou que só 1 em cada 4 empresas sai viva. As outras 3, assim, acabam falindo do mesmo jeito, só que anos depois, e já depois do desconto da dívida. Enquanto isso, né, a fila só vem acumulando. Nesse exato momento, quase 6 mil empresas estão vivendo em recuperação judicial no Brasil. Ou seja, a falência não caiu, né, porque as empresas melhoraram. Ela caiu porque descobriram um jeito melhor de dever. Então, se a empresa devia 100 e vai pagar só 30, alguém perdeu esses 70, né? E quando dá calote fica mais vantajoso do que pagar, isso aí meio que deixa de ser exceção. Vira um modelo de negócio, vira uma indústria. E não sou eu que tô dizendo, né? Um abusozinho no uso da recuperação judicial em alguns setores, que a gente tá analisando com mais calma. Esse aí é o ministro da Fazenda. Quando até o governo admite um abusozinho, é porque essa indústria existe. E é ela que você vai conhecer agora. Nível 3, a indústria. Essa indústria tem até propaganda. Pesquisa aí no YouTube, recuperação judicial produtor rural. São assim dezenas de escritórios oferecendo uma solução. Muitos até colocam anúncio pago. E vamos ser sinceros, né? Calote não deveria ter propaganda para isso, mas tem, porque meio que virou um produto. E todo produto, ele tem seus vendedores. O primeiro, né, é o advogado especializado. Ele ganha para montar o pedido e continua ganhando pelos anos que o processo durar. Para ele, né, o processo ser lento, demorar a se recuperar é ótimo, não é um defeito, porque é uma mensalidade que ele vai estar recebendo. Já o segundo, eu aposto que você nem sabia que existia, porque eu também não sabia antes de pesquisar, que é o administrador judicial, que é o profissional que o juiz nomeia para fiscalizar o processo. E o mais absurdo disso é que quem paga o salário dele é a própria empresa devedora. O teto, né, por lei, é até 5% de tudo que a empresa deve. Então pensa, quanto maior a dívida, maior o pagamento. Então, assim, numa dívida de R$1 bilhão, o cara, ele pode chegar a receber 50 milhões de reais só para fiscalizar um processo. É muito dinheiro. E o terceiro beneficiado, né, assim, é muito óbvio, né, que é a própria empresa, que troca aí uma dívida de 100 milhões por uma de 30. E assim, será que ninguém tá fiscalizando isso? E tá sim, só que a fiscalização, ela chegou, mas chegou atrasada. Depois de um alerta do próprio Ministério da Agricultura, o CNJ, o órgão, né, que controla aí o judiciário, criou uma regra nova esse ano. O objetivo, né, tá escrito com todas as letras, é reduzir o uso indevido da recuperação judicial. E essa regra, ela tem um detalhe curioso, porque antes de aceitar o pedido de um produtor, o juiz, ele pode mandar um perito ir até a fazenda e olhar com imagem de satélite para conferir, né, se o sujeito, ele planta de verdade ou se ele só arrenda a terra e finge que produz. Então pensa, quando a justiça precisa de um satélite para saber se o fazendeiro é um fazendeiro, é porque devia ter muita gente mentindo, né? O maior financiador do campo, ele tem deixado de ser bonzinho, que é o Banco do Brasil, né? Que é dono de 60% do crédito rural. E ele avisou, produtor que pedir recuperação judicial não vai ter crédito hoje, não vai ter amanhã e não vai ter nunca mais. Isso foi palavras do vice-presidente do banco, que ainda soltou um número que meio que entregou o jogo do que tá acontecendo, né? Porque ele disse que 75% dos produtores devendo pro banco estão inadimplentes pela primeira vez na vida. Gente assim que pagou certinho a vida inteira, de repente deixou de parar de pagar. E o banco, ele foi até além do aviso. Ele tá processando o escritório de advocacia que estavam incentivando o produtor rural a pedir RJ em vez de negociar a dívida. Agora, você já sabe quem ganha com essa quebradeira. Mas assim, toda indústria, né, ela precisa de uma matéria-prima. E a matéria-prima dessa indústria, nesse caso, é o dinheiro emprestado. E agora, no próximo nível, você vai descobrir de onde sai esse dinheiro e que talvez ele esteja saindo do seu próprio bolso. Nível 4, como pegam seu dinheiro? Chegou a hora de seguir o dinheiro. Vamos então começando pelo caso que a maioria conhece, né? As lojas americanas. Porque em janeiro de 2023, a empresa anunciou que encontrou, né, assim, do nada, um rombo de 20 bilhões de reais escondidos na contabilidade. Aí assim, dias depois, eles apertaram o botão devendo 43 bilhões de reais. E na fila de credores, não tinha só banco, tinha milhares de fornecedores, gente assim que entregou mercadoria e não viu a cor do dinheiro. Era fábrica de doce, a transportadora, o pequeno distribuidor. Foram 371 tipos de negócios presos assim na mesma fila. E o plano foi aprovado. Um pagamento que pode durar até 20 anos. E o caso então da 123 milhas, né? Quem não conhece? Foram 800 mil credores. E a única opção que eles tiveram de receber tudo foram em 12 parcelas, uma a cada 6 meses. Só pra você ter uma ideia, começando depois de 6 anos e meio depois do plano ser aprovado. Quem sabe um milagre aconteça
e a gente consiga receber, né? Então assim, até hoje, ninguém viu a cor do dinheiro. E talvez nem venha a receber alguma coisa, né? Nesses dois casos, a vítima é muito óbvio, né? É o fornecedor, o cliente que não teve o produto, né? Não teve o reembolso. Mas assim, existe uma terceira vítima que ela é meio que invisível. E é essa aqui que talvez você entra nessa história. Imagina que você abre o aplicativo da corretora. Aí você vê lá, um produto, né? Renda todo mês, isento de imposto de renda, agronegócio. Parece assim, perfeito, né? Você olha a rentabilidade, tá muito boa. Esse produto ele é conhecido como Fiagro, que nada mais é que um fundo que junta aí dinheiro de milhares de pessoas e pega esse dinheiro e empresta para empresas do campo. Em troca disso, eles recebem um título de dívida, que é conhecido como CRA. Então a empresa ela paga juros e você, né, recebe sua parte todo mês. Só que assim, tem um detalhe, não é você que escolhe para quem o fundo empresta. E um fundo desses aí com 31 mil investidores emprestou para uma gigante do agro, a AgroGalaxy, que é uma empresa da bolsa, 30 mil clientes, parecia assim ser super sólida. A AgroGalaxy, em comum com você, o desejo de produzir resultados extraordinários no campo. Até que numa quarta-feira, o presidente renunciou, 5 conselheiros saíram juntos e a empresa deixou de pagar 70 milhões de reais. E aí, né, claro, apertou o botão de RJ no mesmo dia. O congelamento, ele travou tudo na hora. O fundo, né, ficou proibido de cobrar. 3 semanas depois veio o comunicado. Olha, esse mês não haverá pagamento. Ou seja, 31 mil pessoas que só queriam uma renda, né, mensal, ficaram sem nada naquele mês. E no fim da votação da recuperação judicial, a dívida da AgroGalaxy foi cortada em mais de 60%. De 4,6 bilhões para 1,8 bilhão. E nenhuma daquelas 31 mil pessoas escolheu emprestar para a AgroGalaxy, porque elas só abriram o aplicativo e compraram um fundo isento de IR, só isso. Por isso, né, que eu te falei na abertura, talvez você tenha emprestado dinheiro para essa festa e nem tá sabendo. Agora, né, se você nunca comprou nenhum desses papéis, não se sinta seguro ainda, calma, porque no próximo nível eu vou te mostrar como essa conta ela alcança todo mundo, até quem nunca investiu um único real. Nível 5, a conta chega em você. Talvez, né, você nunca tenha investido em nada disso. Esteja aí achando que o problema não é seu, né? Então assim, volta comigo pro Banco do Brasil, que é o maior credor dessa história. Porque quando o campo, né, virou o líder da fila do calote, adivinha no balanço de quem essa conta caiu? Só de clientes do agro com pagamentos atrasados há mais de 90 dias são 20 mil. E o resultado? No único trimestre, o banco teve que separar quase 16 bilhões para cobrir esse calote. O lucro desabou 60% e a previsão do ano inteiro foi cortada, de até 41 bilhões de reais para ir no máximo 25 bilhões de reais. Se você acha que isso é só problema do banco, calma que tá chegando até você. Porque o Banco do Brasil sempre foi a empresa queridinha, né, de quem investe para viver de dividendos. Que para quem não sabe o que é dividendo, né, a parte do lucro que é distribuída para os acionistas. Então pensa comigo, com o lucro derretendo, o banco ele cortou a fatia distribuída de até 45% para 30%, ou seja, diminuiu muito. E um desses trimestres, simplesmente ele não pagou nada de dividendos. Quem montou a carteira, né, para viver de renda, com a ação assim que é considerada uma das mais seguras da bolsa, pagou a festa do calote sem nunca ir ter comprado um CRA. Se você também não tem ações do Banco do Brasil, lembre que o maior acionista desse banco é o governo. Então dividendo menor é dinheiro a menos entrando no tesouro. E mesmo que você não invista assim em nada, a conta chega até você de outro jeito. O banco, ele não absorve esse prejuízo, né? O banco, ele reparte o prejuízo. Porque depois desse calote, o Banco do Brasil vem endurecendo as regras. Ele, por exemplo, passou a exigir garantias mais caras, a cobrar atraso em 5 dias em vez de 30 dias como era antes, e a ir para a justiça em 1 mês, em vez de 6 meses que ele esperava. Quando o caloteiro ele não paga, os juros de todo mundo sobe para compensar esse calote. O bom pagador, né, ele tá financiando o caloteiro. Então meio que você paga a festa sem nunca ter sido convidado. E agora, né, antes de você concluir, né, que a recuperação judicial é um mal absoluto, né, como eu tenho falado nesse vídeo, calma que no próximo nível eu vou te mostrar o outro lado dessa história. Talvez, né, sem esse botão, o estrago ele poderia ser ainda maior. Nível 6, o outro lado da história. E para esse vídeo ser honesto até o fim, eu preciso aí te mostrar o outro lado, né? E nem todo mundo que aperta esse botão, ele faz na maldade. O produtor rural, né, ele assim, teve problema de verdade. Teve aí uma seca história em 2023, teve enchente no sul em 2024,
E assim, todo mundo tá vendo juros nas alturas, né? Encarecendo aí qualquer dívida que a pessoa tenha tomado. Então muita gente quebrou tentando realmente produzir. E para esses, né, o botão é exatamente o que a lei prometeu, que é meio que uma UTI, né? Porque a alternativa seria a falência. E na falência existe aí uma ordem de pagamento, né? Primeiro é os salários dos funcionários, depois os bancos com garantia, e assim, o credor comum, né, o fornecedor, o investidor, fica lá no fim da fila, quase nunca recebe. Então, quando chega a vez deles, geralmente sobrou aí uma migalha. Ou seja, às vezes, né, a recuperação é a única chance do credor ver alguma coisa do valor, né? E tentar ressarcer alguma parte do dinheiro. O problema nunca foi existir essa UTI. O problema é gente usando a UTI como se fosse assim, um spa, né? Pra se divertir. E separar um do outro é meio que quase que impossível, porque a justiça não tá conseguindo, tanto, né, que tá precisando usar satélite para comprovar. O maior banco do país, que é o Banco do Brasil, também não tá conseguindo, tanto que levou o calote, né, de quem, assim, pagou a vida inteira. E pensa, se nem eles conseguem, você acha que você, né, olhando lá seu aplicativo, né, você acha que você vai conseguir? É claro que não, né? E por isso a sua defesa não é adivinhar quem vai dar calote, é se proteger antes de emprestar o dinheiro. E é isso que eu te ensino agora, no último nível. Nível 7, como não ser a próxima vítima. A proteção, né, ela começa assim com uma mudança de chave na sua cabeça. Porque quando você compra CRA, CRI, debênture, fiagro, você não tá aí só investindo, você tá emprestando dinheiro. E quem empresta, ele precisa pensar como um banco, porque o banco, ele olha 3 coisas antes de emprestar. E você, né, tem que olhar essas 3 coisas também. Então assim, a primeira, né, é o tamanho da dívida de quem tá pedindo dinheiro. Porque se a empresa, né, ela já deve muito mais do que ela consegue gerar de caixa, qualquer tropeço que ela tiver vai virar calote. Então assim, a AgroGalaxy, né, que é o exemplo de empresa que eu citei nesse vídeo, é a prova disso. Porque quando a empresa, né, chegou na bolsa em 2021, ela já devia aí 5 vezes o que gerava no ano e acumulava prejuízo atrás de prejuízo. E isso tava tudo público. Teve vários analistas mandando ficar de fora 3 anos antes do pedido de recuperação judicial. Então quem olhou escapou disso. Já a segunda coisa é a concentração. Então assim, antes de você ir lá, clicar no aplicativo e comprar um fundo, procura primeiro saber quanto do dinheiro foi emprestado para uma única empresa. No fundo, né, que eu tô citando de exemplo, só 7% de tudo estava na AgroGalaxy. Parecia até pouco, né? Mas foi o suficiente para zerar a renda de um mês inteiro. Quanto maior a fatia, maior o estrago de um único calote. E a terceira coisa, e a mais ignorada sim de todas, que é a garantia. Lembra aí da fila de pagamentos que eu citei? Porque existe um papel que tem um bem amarrado nele. Por exemplo, uma fazenda, um imóvel, a própria safra. E se ele der calote, o bem ele vai corresponder à dívida, ele vai ser entregue para pagar a dívida. Mas existe um papel que é só meio que uma promessa de pagamento. E esse, na fila, ele vai ficar lá para trás. Então, antes de você comprar, você tem que se perguntar, se der errado, o que vai me proteger? E é aqui que entra assim, um detalhe que separa os investimentos em 2 mundos. Porque poupança, CDB, se o banco quebrar, o FGC ele te devolve até 250 mil reais. É um seguro. Já o CRA, CRI, debênture, fiagro, nenhum desse tem essa proteção. Então se ele te der calote, ninguém vai te devolver 1 centavo. Seu dinheiro vai entrar na fila dos credores. E essa fila, você já sabe como ela termina, né? Então por isso, desconfia lá quando você vê isento de imposto de renda. Isenção é uma isca. Isento de IR não é isento de risco. Pensa comigo, se um papel ele tá pagando bem mais que a renda fixa protegida, não é uma generosidade, ninguém é bonzinho, é o preço do perigo embutido. Então você tem que fazer a conta, será que vale a pena receber, sei lá, 1% a mais para correr um risco 100 vezes maior? Para mim, eu acho que não vale a pena. Então nesse caso, né, eu acho que vale muito a pena você comprar aí um CDB dentro do limite dos 250 mil do FGC, ou então um próprio Tesouro Direto, porque assim, a indústria do calote, ela tá sendo gigante, tem advogado, tem administrador, tem empresa esperta, mas ela só funciona porque tem matéria-prima, e a matéria-prima dela é o dinheiro dos investidores, de quem empresta, né, sem pesquisar. E se você acha assim que emprestar dinheiro para empresa caloteira é um péssimo negócio, né, um mau investimento, é óbvio, se prepara para descobrir como é investir numa franquia, ou então fazer um consórcio, né, que muita gente acha que é um ótimo investimento. Eu fiz 2 vídeos que ficaram assim, sensacionais. Eu vou colocar aqui na tela, clica neles que o vídeo tá muito bom. E assim, se você curtiu o vídeo, aprendeu uma coisa que você não sabia, gostou, deixa seu like, porque aqui o conteúdo é diferenciado, é bem editado, com pesquisa, com fonte, então acho que eu mereço seu like, né? Meu nome é Christian Castro e eu te vejo lá nos próximos vídeos. Até mais!